tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre lançamentos literários do mês de janeiro de 2024. Eu separei aqui os lançamentos que mais me chamaram atenção, então lembrando sempre que tem um quadro aqui nesse canal, todo mês eu venho conversar com vocês e eu separo aqueles lançamentos, não todos, porque tem muitas coisas sempre, mas aqueles que tem mais a ver com o meu estilo, aqueles que mais me despertaram curiosidade, que eu separo aqui pra conversar com vocês. Eu coloco na minutagem aqui separado por editoras, tá bom? E aí, pra a gente conversar sobre aquelas coisas que mais me chamaram a atenção, se vocês também ficaram sabendo dessa novidade. E mal começou o ano, nós já temos vários lançamentos pra janeiro. Já tá começando assim o ano com tudo, tem várias coisas assim, tem vários títulos que com muita vontade, com muita curiosidade. Fora isso, tem muita coisa boa prometendo para 2024. Tem muitos lançamentos anunciados já para fevereiro, para março, já para o primeiro semestre, segundo semestre. Eu, inclusive, eu fiz 2 posts no meu Instagram. Se você não me segue no Tagalice da Carol, me segue por lá no Instagram, porque eu sempre estou compartilhando, fazendo post carrossel das novidades literárias. Então é uma boa forma de você também estar mais pertinho de mim, conversar mais comigo, saber o que eu tô lendo, outras coisinhas mais literárias, além de ter esse contato aqui no canal. Eu também tô sempre presente lá nos stories, nas postagens, então me acompanhe por lá também. E lembrando sempre pra vocês comprarem usando o meu link, porque todos os livros que eu citava tem o link aqui embaixo no box de informação, assim como o link geral, pra lista de desejados da Amazon, caso você queira me presentear. Então assim, tem várias oportunidades de você também apoiar no meu conteúdo aqui sem nenhum acréscimo, como sempre comprando com o meu link, tá? Basta você lá limpar o seu carrinho e adicionar qualquer item por meio do meu link. Pode ser o link geral, pode ser por meio dos livros que eu indico por aqui ou quaisquer outros itens que você desejem comprar, tá bom? E vamos começar falando de lançamentos, nesse caso falando da editora 34, que começou o ano com um lançamento incrível, tudo assim, super caprichado, que é esse aqui, Cartas a Theo, do Van Gogh. Olha que capa linda, gente, assim, essa capa tá uma perfeição, a 34 arrasa muito nas capas, no projeto gráfico, na tradução, no material, assim, são sempre edições muito primorosas, eu tenho maior confiança nas edições dele, assim, Van Gogh, Cartas a Theo, assim, fiquei muito feliz com este lançamento deles, assim, tô muito, assim, interessada pra saber como é por dentro. É centenas de cartas em que o Van Gogh compartilha decisões e desesperanças, comenta as obras dos pintores que admira, os livros que lê, já adorei, né, aquela coisa que a gente faz, assim, de quero ler tudo sobre, até a lista do supermercado me interessa, né. Então, os pintores que admira, os livros que lê, pede tubos de tinta e reclama da penúria material, mas sobretudo reflete no calor da hora sobre suas próprias telas, que por via da escrita se representam aos nossos olhos com toda a vibração sensorial e espiritual que Van Gogh lhes imprimiu, e que a celebridade mercantil dos dias de hoje talvez lhes venha roubado. Traduzido diretamente dos originais em holandês e francês, essa seleção das cartas até oferece ao leitor brasileiro uma porta de entrada privilegiada para ingressar no universo do pintor e para travar contato com um dos grandes textos do século que o século XIX nos legou. Maravilhoso! Já comecei assim esse vídeo com isso, porque realmente assim, fiquei muito interessada mesmo. E esse livro aqui, ele é bem grandinho, tem em torno de 500 páginas, eu fiquei tô bem interessada mesmo. Agora vamos para os lançamentos da editora Antofágica, que eu botei no plural, mas na verdade o que lançou este mês é um só, mas eu sempre faço isso com a editora Antofágica, eu sempre falo o lançamento do mês, porque provavelmente o do mês já terminou a pré-venda, lembrando sempre que você comprando na pré-venda da Antofágica é a melhor oportunidade de você adquirir os livros deles. Assim, não é a melhor no sentido assim, porque às vezes, depois de muito tempo, você não consegue encontrar uns descontos superior a 50%, às vezes chegando a 58%, coisas do tipo. Quando acontece isso, eu tô sempre compartilhando na aba de comunidade aqui do canal, mas a pré-venda, assim, pra quem tem muito interesse em adquirir logo, alguma coisa do tipo, eles sempre fazem com 50% de desconto, então realmente vale muito a pena. E aí, o desse mês, o que lançou, é Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Então eu achei muito interessante, porque é um livro, assim, que eu sempre... Assim, eu já vi muita gente falar, às vezes é um livro... Às vezes, dependendo de qual vestibular você vai prestar, alguma coisa do tipo, já entrou em obrigatoriedade. Eu lembro que quase eu li na época do ensino médio, mas eu acabei não lendo esse livro. Não foi obrigatório pra eu ler, então eu acabei deixando pra lá. E assim, nunca uma edição tinha me interessado tanto, até que a Antofágica lançou este livro. Já falei pra eles, tem que lançar Iracelma, pelo amor de Deus, José de Alencar, porque eu preciso perder... Não, é meio que um
trauma, digamos assim, não um trauma, mas eu preciso de uma edição que me envolva bastante, porque a experiência de ter lido Iracema, que eu lembro, não foi das melhores, né? Então é um livro que eu sei que eu gosto muito da obra de José de Alencar, mas Iracema tem todas as dificuldades, né? Eu acho que uma edição assim, por exemplo, nesse caso, Memórias de um Sargento de Milícias, que eu não tô dizendo que é tão difícil, ou eu tô só fazendo um paralelo nesse sentido de obras, principalmente de clássicos de literatura brasileira, principalmente, às vezes que tem uma grande dificuldade. Essas edições da Antofaz, que tem um apoio, que tem vídeos, aula, tem ilustrações, tem vários aparatos ali que ajudam o leitor até perder um pouco desse receio de ler os clássicos. E eu gostei muito da edição, tem assim ilustrações belíssimas, tá quem não gosta daquela coisa muito da Antofaz, que eles têm uma coisa assim, às vezes de ficar bem pop, bem colorido, eu achei que essa edição tá ótima, atende bastante aí a todos os gostos, assim. Então, é uma história que eu realmente tô bem empolgada, mas que eu quero dar destaque bastante, assim, pra ninguém perder, por favor, que é a pré-venda de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Sim, Graciliano Ramos entrou em domínio público, né, porque ele faleceu em 1953, então já tem 70 anos da morte dele, mais um ano, né, então a partir de 1º de janeiro de 2024, ele entrou em domínio público, a obra dele. Então vai ter várias editoras, como eu já vi acontecendo, começando a publicar Graciliano Ramos. Então Vidas Secas você vai ter aos montes aí, eu não sei se vai chegar ao nível de 1984, mas já começamos a Antofaz anunciando Vidas Secas. Gente, essa capa, as ilustrações, assim, eu acho assim que é uma das edições mais lindas deles. E realmente tá maravilhosa, assim. É um grande clássico da nossa literatura. E eu nunca li, sempre tive muita vontade. Até então, as obras de Graciliano estavam sendo publicadas pelo Grupo Editorial Record, que eu também gosto muito das edições deles. Mas, assim, Vidas Secas, ainda mais com a história que eu sei que envolve a cachorra e tal, assim, tem umas partes aqui. Gente, olha essas ilustrações, estão, assim, imperdíveis e ótima oportunidade de aproveitar 50% de desconto nessa pré-venda, tá, gente? Agora vamos para os lançamentos da Companhia das Letras, tem bastante variedade aqui, tem coisa da Penguin, tem um pouquinho de tudo aqui. Então já vou começar falando com o livro Meditações, do Marco Aurélio. Esse aqui são escritos pessoais de Marco Aurélio Antônio, imperador filósofo. E aqui nós temos pela primeira vez, acredito eu, que é uma tradução diretamente do grego. Eu tenho lido o Diário Estoico, para quem assistiu o meu vídeo dos melhores leituras de 2023. Se não assistiu, assista, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação, em que eu tenho lido o Diário Estoico, e consiste em você ler uma citação, né? Ele começa sempre com a data para ser lido, e aí tem a data do dia, e aí você, independente do dia que você compra, mas tem a data do dia, assim, tal. E aí você tem a citação de um filósofo, no Marco Aurélio tem bastante, e o do livro que sai, aquela citação, então vem muita das citações do Marco Aurélio, vem de meditações, e depois embaixo tem a parte que o autor, ele traz aquela citação para a vida atual da gente, né, para o nosso cotidiano, e faz críticas, debate aquilo, assim, de forma pra gente repensar. E sempre... Desculpa, gente. E sempre as citações que mais, assim, me envolvo, além do Sêneca e tal, a do Marco Aurélio. Eu tenho ficado muito interessada em ler o livro Meditações, porque nesse livro, ele foi escrito, ele era um estoico, né, ele pregava o estoicismo, e ele escreveu pra ele mesmo. Só que aquilo ali, por isso que você meio que acaba lendo, às vezes, como até um manual de autoajuda, às vezes, assim, mas não é bem manual, não é bem uma autoajuda, mas faz a gente refletir. Ali vão ter coisas que só o próprio Marco Aurélio que seria capaz de entender, mas acaba sendo o que serve para todo mundo. Reflexões que servem como exercícios espirituais em tempos turbulentos, conselhos a si mesmo, que o imperador buscou registrar e cujas ideias ecoam até hoje. É como se ele tivesse o próprio caderno dele terapêutico, um caderno de pensamentos em que ele anotava coisas, e acabou que isso serve de reflexões para todos nós. Então, bem interessante, estou muito bem empolgada com esse lançamento que sai pela Penguin. Mas o lançamento da Penguin é Oliver Twist, mais uma nova tradução agora no mercado, com a tradução do Paulo Henriques Brito. Tem introdução da Sandra Guardini Vasconcelos e apêndice de George Orwell. Mais uma edição, tô bem interessada nessa edição da Penguin. E aqui
David Copperfield, tô louca já. Charles Dickens, inclusive David Copperfield tá nas minhas metas do desafio dos 12 livros para 2024. Se você perdeu, tem vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso. Vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de exclamação. Mas aqui nós temos aquela história clássica que o Dickens adora, né? De colocar uma criança e acompanhar o desenvolvimento, assim, aquela livro que normalmente a gente chora, muitas pessoas elogiam muito bem Oliver Twist, alguns preferem David Copperfield, e eu gostaria muito realmente de poder fazer essa leitura de Oliver Twist esse ano. No mais tardar ano que vem, justamente, que eu tô querendo ler pelo menos um Dickens aí por ano, que eu gosto muito. O personagem que dá o nome ao livro é um pobre órfão que passa por uma série de provações e busca sobreviver na crueldade das ruas londrinas. Quem já leu, prefere o quê? Oliver Twist ou David Copperfield? Me diz aqui nos comentários, tá? Mas eu quero ler os dois, porque eu sei que os dois são, assim, maravilhosos, sempre falam muito bem. Um livro aí que eu tenho, uma temática, eu tenho, assim, tenho gostado muito de ler, né? Ainda mais desde que eu comecei a ler o Diário Estoico ano passado, e eu tenho pego algumas leituras nesse estilo, mais reflexivas e tal, mais calma, que é esse livro aqui que tá saindo pela um dos estilos da companhia, que é a Fontanar, que é Perca o Controle, um guia para perfeccionistas. Eu tenho esse que eu considero, às vezes, uma qualidade e muitas das vezes um defeito do perfeccionismo. Então ele acaba virando uma grande armadilha pra gente não fazer coisas, né? A gente sempre quer muitas coisas perfeitas. Então esse aqui é bem interessante para perder o controle. Ele é essencial para mulheres perfeccionistas que não buscam apenas encontrar um equilíbrio, mas querem viver com tranquilidade, poder e liberdade. Então eu achei bem interessante, é que você talvez conheça ou seja uma dessas pessoas bem-sucedidas e decididas que aparentam estar bem e ter tudo sob controle, mas que estão sofrendo por dentro com um padrão de perfeição imposto tanto pela sociedade quanto por si mesmas. Ou seja, a gente tem o nosso padrão, a gente tem a nossa autocobrança, que é a pior de todas. A gente tem a cobrança da sociedade e a nossa autocobrança, que é horrível. E isso acaba gerando problemas mentais, no sentido como uma ansiedade, por exemplo. Então, buscar o aperfeiçoamento constante é um caminho para a excelência, mas também pode comprometer nossa saúde mental e física. Para quem está cansado do conselho genérico de encontrar um equilíbrio, Catherine Morgan Scheffler traz uma nova abordagem sobre o assunto. Então, achei realmente muito, muito interessante fazer essa leitura. Agora vamos para os lançamentos do grupo da Globo Livros, né? Então, tem um pouquinho aqui de tudo. E temos um que eu já vi na livraria, que está a coisa mais linda, que é o livro A Ampulheta, do Garrett Rubin. E aqui nós temos um livro, assim, eu vou mostrar até um vídeo aqui que eu fiz na livraria do livro, que é realmente a edição tá um espetáculo. Eu tô muito curiosa por esse lançamento, assim, por esse livro, né, pra fazer essa leitura. Aqui nós temos um livro que ele é uma espécie de um livro ponta-cabeça. Então realmente você vira, né, ele tá escrito, a metade tá de um lado, aí você tem que virar porque ele tá invertido o livro. Meio que dando essa ideia de ampulheta. Um mistério sombrio dividido em duas partes, que vai te prender do início ao fim. Tem a história que se passa na Inglaterra em 1881 e depois, quando você vira, tem a Califórnia em 1939. E pelo que eu entendi, né, tem duas capas diferentes, como vocês podem ver, capa dura, detalhes em dourado. E ele pode ser lido em qualquer ordem ou ambas as histórias ao mesmo tempo, alternando capítulos. Então é um livro que tem várias formas para ser lido, e isso já me desperta bastante curiosidade. E aqui, ó, é um romance, dividido em duas partes, como eu disse, e duas histórias envolventes que vão prender os fãs de suspense e mistério ao fim. Ou seja, além de toda essa história da forma como você vai ler o livro, ou você lê de um lado, ou você lê de outro, lê intercalando, isso já dá uma certa adrenalina, certo interesse, né? Fora disso, você tem que ele é ótimo para pessoas que gostam do gênero suspense e mistério. Então, realmente é um livro que promete bastante. Tô bem empolgada, não quero nem ler muito assim em relação à sinopse para não perder aquela questão da surpresa mesmo em ler o livro. Outro livro aqui, vocês vão ver aqui que eu tenho um pouquinho assim, quem não me conhece, se você é novo por aqui, se inscreva, porque vocês vão ver que o meu estilo, eu sou bem eclética, aquela leitora eclética que sempre eu digo assim, eu me permito conhecer os livros. Eu me permito conhecer autores, eu me permito ler os clássicos, eu me permito ler contemporâneos, eu me permito ler o que eu quero ler, sabe? Aquela história. Então, assim, eu gosto de... Aquele livro, eu gosto que o livro me encontre por algum motivo. Eu gosto da capa, eu gosto da história, eu gosto da sinopse, assim, eu sou dessas. Adoro passar na livraria, descobrir livros novos, eu amo. E tem esse livro aqui que eu amei, que é Assistente do Vilão. Pelo que eu entendi, é o primeiro volume de uma trilogia aí
de fantasia romântica, autêntica e cheia de humor que mistura contos de fadas e ambiente corporativo. Ideal para os fãs de Shrek, Enrolados, Wandinha. E claro, para todos que acreditam que príncipes são bons, mas vilões são melhores. Olhando da capa, assim, tá, me chama atenção, tá, o título, mas o que ainda me chamou mais atenção é um blurb aqui que vem, tal, Once Upon a Time encontra The Office nesta fantasia romântica e divertida que é sucesso no TikTok. O que me chamou atenção foi principalmente o Once Upon a Time, que é uma série que eu gostei muito de assistir, eu ficava sempre vidrada em querer o próximo episódio, assim, é uma das séries, assim, que eu sou muito difícil de ficar tão, assim, naquela coisa, ai, quero que venha logo, assim. Uma das mais recentes, assim, que fez comigo é Stranger Things, alguma coisa do tipo. E Once Upon a Time é dessas séries aí que eu fiquei assim, quando chegou na última temporada, eu falei, não acredito. Então, eu gostei muito, então eu acho que se pegar essa magia que tem, essas sátiras, essas coisas assim, eu vou gostar, porque eu gostava de amar a vilã, no caso a Regina de Once Upon a Time, eu gostava assim, na hora a gente odiava, outra hora a gente amava odiar, e assim, era muito bom. Então eu acho que se trouxer um pouco dessa comédia, dessas reflexões e dessa fantasia, vai ser muito incrível, porque a série realmente eu gostava muito. Então, espero que esteja, como se diz, espero que eles estejam falando bem, fazendo esse paralelo entre falar assim, que quem gostou daquela série vai gostar. Agora vamos falar de lançamentos da editora Intrínseca com Mil Vezes Amor, mais um livro da Lynn Painter, sendo publicado pela editora. E esse aqui eu fiquei assim, não, esse aqui vai ser maravilhoso pra ler, ser lido logo, porque é uma comédia romântica, assim, daqueles clichês românticos de filme, sabe, que se passa na época dos namorados. Aqui nós temos, por exemplo, da mesma escritora, né, como eu disse, melhor do que nos filmes, uma garota fica presa no pior dia dos namorados da sua vida. Eu tenho certeza que eu já li algum filme com essa pegada. Emily acredita no amor verdadeiro, mas é do tipo que se recusa a ficar sentada esperando o universo mandar sinais. Afinal, por que esperar ser atingida pela flecha do cupido se ela mesma pode trilhar seu caminho até o felizes para sempre? Por isso, ela decidiu planejar um dia dos namorados perfeito. Comprou um presente incrível e vai dizer eu te amo pela primeira vez. Só o único garoto que preenche a maioria dos seus requisitos. Só que no dia se revela um completo desastre. Depois de bater na caminhonete, perder bolsa de estudos, do teu sonhado curso de verão... como em um pesadelo, o pior dia de sua vida passa a se repetir de novo e de novo todos os dias. Aquele dia dos namorados que tinha tudo pra ser perfeito ali, que ela assim, idealizou, ele vai dar tudo errado e aquele pior dia pra ela vai se repetir todos os dias. Olha que incrível. Isso aí é o típico daquele romance, aquele clichê, aquela coisa assim de comédia romântica que a gente gosta de assistir. Tem que ser lido, sério. Eu amei mesmo, achei muito legal essa pegada, essa sinopse. E parece ser aquele romance gostosinho. Tô bem ansiosa. O outro lançamento é Os Pecados de Wishart, do Dan McDormand. Nós temos aqui um mistério envolvente permeado de referências a clássicos do gênero, pede a colaboração do leitor para chegar à resolução dos crimes. Aqui nós temos, assim, não chega a ser uma espécie de mandíbula de Caim, não, em que a gente tem que colocar o livro na ordem certa para depois desvendar os crimes, não. Um destino tranquilo e isolado, uma tempestade furiosa, 3 cadáveres e um elenco de personagens endinheirados, calculistas e traiçoeiros. Você pode até achar que já viu essa história antes, mas não se deixe enganar. Então achei bem interessante, assim. Livros de suspense eu gosto de ler pouco e, assim, o que eu gosto de ler, assim, quais são as referências e, assim, no que ele é baseado, qual a premissa da história, e fiquei bem curiosa, assim. Quem melhor para interrogar um escritor de assassinatos do que o seu leitor? Tô curiosa com uma maneira que vai desenvolver esta narrativa. Então, é isso que me chamou mais atenção nesse caso. Já que estamos falando de suspense, nada melhor do que Rainha do Crime, Agatha Christie, mas aqui nesse caso especificamente não estou falando de um livro da Agatha Christie, mas em livros inspirados na obra da Agatha Christie, de pessoas que são fissuradas pela obra da Rainha do Crime, tá? No caso aqui, a continuação de uma série que é A Noite do Crime 2, que sai pela editora Plataforma 21. Eu achei interessante, e eu também não vou ler a sinopse aqui, porque como ele faz parte de uma série, esse é o segundo livro publicado recentemente pela própria editora, e eu não sei quantos volumes tem, eu não sei se são histórias independentes, pode ser que sim, pode ser que não.
Então, a todo caso, melhor não entrar em muito detalhe, já que eu não li o primeiro volume e você que pode estar assistindo não leu. E se caso você tenha lido, por favor, comente aqui se tem algum problema ou não, se são obras independentes, se são relacionadas. Mas o que eu li aqui digamos assim, é uma história de suspense mais adolescente. Mas, assim, acontece esse crime e as melhores amigas que são viciadas, que tem todos os livros da Agatha Christie, assim, tem a biblioteca formada pelos livros da Agatha Christie, assim, maravilhosos. Elas vão querer dar uma de detetive, já que elas leram tanto com a Rainha do Crime, elas já têm, assim, elas têm o que precisa mesmo, né? Tem todos os detalhes, tem todos os procedimentos necessários pra ser um Hercule Poirot, alguma coisa do tipo, ou Miss Marple. Então, eu acredito que deve ser uma leitura, assim, gostosa e divertida para fãs do gênero, assim. Então, você pegar um livro que você gosta muito e fazer uma releitura disso, eu acho que vai ser eu acho que é interessante. Falando da Rainha do Crime, mais um lançamento da HarperCollins, naquelas edições bonitonas que eles trazem, coloridas, maravilhoso, que eles têm trazido toda hora um título da Agatha Christie. E nesse mês nós temos A Casa Torta, que é tido pelo um dos livros, ou o livro favorito da Agatha Christie. Pela própria Agatha Christie dizia que esse era o favorito dela, porque ele tinha tudo o que ela gostava de que tem no livro. Tem criança, se passa na mansão, assim, tem tudo, tem famílias, intrigas, tem todos os elementos que ela achava importante ter no livro. Continuando nossa pegada de suspense, nós temos a continuação de um livro aí famoso que tem, assim, conquistado vários leitores, mas tem pessoas também que estão lendo e aí também não acham que é isso tudo, que é a continuação da Empregada, que nós temos O Segredo da Empregada e é o segundo volume, né? Não Espie por Trás da Porta. Mais um que eu não vou me adentrar, porque ele pega, né, acredito eu, a continuação do primeiro livro. E esse livro foi premiado, que se eu não me engano, ele venceu a categoria de suspense aí do Goodreads de 2023. E assim, eu tô curiosa pra fazer essa leitura. Inclusive, eu tô com um projeto de vlog aí de alguns livros da editora Arqueiro, que eu nem comentei, né? Tô falando agora dos lançamentos da editora Arqueiro. Então, esse livro aí foi um dos votados aí numa enquete que eu fiz no meu Instagram para ser lido. Então vem por aí, tá? Só dando uma leve spoiler pra vocês. Mais um lançamento da editora Arqueiro, que é da série que eles estão trazendo do Inspetor Gamache, que eu tenho muito interesse em ler, ainda não li nenhum dos livros. E sempre que eles trazem, eu sempre falo, eu preciso ler essa série da Louise Penny, que sempre, assim, tem um aspecto desse Inspetor Gamache que lembra um pouco a questão do Hercule Poirot da Agatha Christie, né, do detetive e tal. E assim, diz que é uma história muito legal, muito boa e prende bastante, principalmente quem gosta do estilo. E aí esse aqui é Enterre Seus Mortos, mais um caso do Inspetor Gamache. E após um erro trágico, Gamache resolve se afastar um pouco do trabalho, mas o mistério com origem da história do Canadá o trará de volta à ativa. Enquanto o carnaval de inverno toma a cidade de Quebec, o inspetor-chefe Gamache tenta se afastar dos traumas físicos e emocionais de um caso que deu terrivelmente errado. Porém, sua paz acaba quando o arqueólogo amador é encontrado morto no porão de uma antiga biblioteca enquanto buscava desvendar um segredo guardado por quase 400 anos. Já gostei. Arqueologia, clima de inverno. Esse é o 6º livro já publicado dessa série do Inspetor Gamache, tá? Então tem vários títulos aí, mas dá pra ser lido, pelo que eu entendi, no estilo da Agatha Christie, não precisa ser lido na ordem, tá? Mais um lançamento da Arqueiro, que também de uma série aí que eles têm, de Destinos Chamantes, fez o seu 4º livro, mas também são livros independentes, pelo que eu entendi, que é A Pequena Pousada da Islândia. Esse dá vontade também de estar nesta capa. Olha que coisa deliciosa, assim, nesse calor infernal que tem feito. Eu moro no Rio de Janeiro, vai ser sensação 60 graus, né? E pra gravar aqui, às vezes tem barulho de ar, tem coisas assim, eu tento me virar o que eu posso. Às vezes, realmente não tem como, eu acabo ligando e fica um barulhinho meio chatinho, mas realmente é questão de saúde que não tem como. Mas esse aqui eu achei muito fofo. Uma charmosa pousada no interior da Islândia está à sua espera para uma temporada de amor, aconchego na frente da lareira e toda a exuberância da aurora boreal. Eu gostei por ser um destino aí diferente de leituras e gostei muito, assim, do aspecto. Livros, assim, de romance eu sempre me conquisto aí pela capa fofinha sempre aí. A jovem Lucy está passando por um momento delicado, acabou de sofrer uma decepção amorosa que se transformou ao mesmo tempo em uma desilusão profissional.
Com o coração e a carreira em frangalhos, ela precisa se afastar da vida que tem em Bath, no interior da Inglaterra. Por isso, agarra com unhas e dentes a única oportunidade de emprego que consegue, uma vaga de gerente na pousada Aurora Boreal, na Islândia. Então, ela vai mudar, né, toda a sua vida. Então, assim, interessante, eu gostei. Próximo lançamento aqui, vamos falar agora dos lançamentos do grupo editorial Record. E eu fiquei, assim, muito feliz com isso. Até porque eu já tinha essas edições, só que em formato de bolso. Nós estamos falando aqui da trilogia do Hannibal Lecter. Eu amo os filmes do Hannibal Lecter. Assim, Anthony Hopkins, pra mim, assim, maravilhoso. Silêncio dos Inocentes, assim, eu amo. Eu não sei se eu gosto mais do Silêncio dos Inocentes ou de Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho é o primeiro livro da série, tá? Depois que tem o Silêncio dos Inocentes. E depois o terceiro livro é o Hannibal. Então eles estão relançando, né, esses livros que estavam saindo inclusive só pela Best Bolso. Eu tinha esses livros, eu até passei pra frente já, porque eu quero essas edições maiores, são melhores, pra ler mais confortáveis, que são do Thomas Harris. E assim, eu já li o Dragão Vermelho e foi ruim de ler naquela edição, por isso eu tô falando pra vocês. Então, assim, eu amo muito esses livros, assim, eu gosto muito de entender essa mente do Lecter. São filmes muito bem feitos, ainda mais pelo autor em si, né, maravilhoso. E assim, eu amei que eles trouxeram esse projeto gráfico, essas novas edições aí, agora saindo pelo selo da Record, não da Best Bolso. E aí eles estão vendendo esses livros separadamente. O Silêncio dos Inocentes já tinha no mercado, já saiu alguns anos atrás. E aí agora eles estão publicando nesse formato de box, que não é bem box, né? Estão vendendo os 3 livros juntos, ou você pode comprar eles individualmente. Mais um livro de suspense. Janeiro tá cheio de suspense, né? Tá bem, as coisas bem assim. Esse aqui eu fiquei bem empolgada, porque eu fui no Vem Aí da Record no final de... em dezembro de 2023, eu fui chamada para ir no Vem Aí da Record, em que a editora anunciou os lançamentos, assim, vários lançamentos para 2024, e um que eles falaram muito é esse aqui, Lugar Errado, Hora Errada, de Gillian McAllister. E assim, eu fiquei hipnotizada quando eles falaram da história, assim, eles falaram de um jeito, assim, que foi te envolvendo, assim, eu saí de lá falando, eu quero esses livros, assim, fiquei, assim, polvorosa, assim. Lugar é um thriller sem igual que conta a história inteligente, cheia de reviravoltas de mamãe que volta no tempo enquanto tenta evitar uma tragédia no seio de sua família. São quase 2 da manhã, véspera do Dia das Bruxas, e Todd ainda não chegou em casa. Testando os limites do horário estabelecido pela mãe, a preocupação de Jane diminui assim que da janela ela vê o filho apontar ao longe na rua escura. Mas seu alívio dura pouco, o pânico toma conta quando ela testemunha o filho esfaqueando um completo estranho. Ela não sabe quem é a vítima nem porque Todd cometeu um ato de violência tão devastador. Tudo que ela sabe é que a vida de Todd e a sua sofreu um grande abalo. Depois que o filho é preso, Jamie volta para casa e em meio ao desespero pega no sono, mas quando acorda, está no dia anterior. Então, tem um pouco daquele outro livro que eu falei, que só que é de romance, né? De reviver o dia, só que aqui ela não revive o dia, ela vai voltando no dia. E cada vez que ela acorda, ela volta mais distante. Então ela vai tentando descobrir o que aconteceu, que levou o filho a cometer isso. Então é uma história sobre o amor de mamãe e o sacrifício que é capaz de fazer por um filho, num trilho com uma reviravolta brilhante. Tem como você ler uma sinopse dessa, fã de suspense, e não ter vontade de ler? Mas o lançamento aqui, nós temos Guardião de Histórias, da Sally Page, que sai pelo selo da Bertrand Brasil. E esse livro aqui, eu vi no post do perfil da editora no Instagram, dizendo que pra quem é fã da Biblioteca da Meia-Noite, vai amar este livro. Aqui nós temos, olha, é um romance mais charmoso e mais emocionante que você vai ler este ano. Todo mundo tem uma história pra contar, até quem a deixa guardada a 7 chaves. Janice é uma guardiã de histórias de outras pessoas, ela não lembra quando começou a armazená-las. Talvez tenha sido a partir de uma conversa que escutou por acaso enquanto limpava uma pia, espanava uma sala ou descongelava uma geladeira. Mas no fundo, ela sabe muito bem o que motivou a colecioná-las. A falta de uma história para chamar de sua, pois seu passado já foi muito enterrado e o presente ela prefere esquecer. Apesar de não ter lido ainda a Biblioteca da Meia-Noite, disse ainda, porque eu pretendo ler, me diz aí se você que está me assistindo já leu a Biblioteca da Meia-Noite e o que vocês acham do livro. É um tipo de livro que eu quero ler e quero trazer conteúdo, inclusive aqui pro canal, falando de livros que falam de livros conforto, assim, nesse tipo. Eu vou trazer essa temática aqui pro canal. Provavelmente esse livro vai entrar na lista pra leituras pra fazer esse vídeo. E aí me diga você aí que já leu esse livro, o que vocês acharam. E se esse livro realmente parece aí fazer o estilo de quem gostou, A Biblioteca da Meia-Noite. Eu acho que sim, pelo que eu já escutei das histórias.
E parece, assim, ter a mesma vibe aí, mesma energia aí, achei interessante. Mais um livro aí sendo lançado, só que agora pelo selo da Verus, é As Estrelas Esperam no Céu. Eu amei esta capa aqui, que tem bem a cara, assim, de Rio de Janeiro, assim, uma assim, cidade, assim, litorânea, assim, gostei muito. Tem muito a ver com ler no verão, ler assim na praia, coisas que eu adoro fazer, leituras temáticas. E aqui, As Estrelas Esperam no Céu, um romance delicado e emocionante que uma mulher precisa fazer as pazes com o passado se quiser ter a possibilidade de um futuro. Eu sempre gosto dessas coisas de você ter que passar, refletir o seu passado, saber lidar com o seu passado para dar continuidade, viver o presente e ficar mirando no futuro. Eu gosto muito de livros que abordam essas temáticas de tempo e uma história sobre luto, amor, perdão, amizade, sobre voltar às origens. A capa primeiramente me conquistou e quando falou sobre isso eu já fiquei interessada, porque mexe com esses assuntos de tempo, de perdão, de coisas do tipo. É impossível encontrar a paz depois de perdê-la de forma drástica? Essa é a pergunta que faz aqui. Então, é um livro aí de uma espécie, talvez, de você, não de autoajuda, mas de você refletir e se dar conta do que você tem. E acredito que seja um tipo de livro assim, eu gosto. Esse livro assim, romance, meio drama, assim, gosto bastante. Outro livro aqui, As Duas Vidas, de Lydia Bird. Esse aqui, ele sai pelo selo da Bertrand Brasil. E aqui, Lydia recebe uma segunda oportunidade para viver depois de perder o amor de sua vida. Nesta obra emocionante, Josie Silver escreve de forma sensível e poderosa sobre amores e perdas e a trajetória do luto. E aqui, pelo que eu entendi, ela vai viver, assim, tem um pouco de realismo aqui, realismo mágico, algo do tipo. Ela começa a viver em duas realidades, duas personalidades ao mesmo tempo. Então, eu achei bem interessante, parece um pouco aquelas novelas das 6 da Rede Globo, em que tem, acho que é aquela além do espelho, alguma coisa do tipo, em que a pessoa passava pelo espelho e vivia o amor do passado, coisa do tipo. Não sei, eu achei a capa que tem um pouco essas, não sei, me remeteu a isso, pode estar totalmente enganada, mas foi o que me remeteu. Aqui tem Luta, Aprendizado com Muita Emoção, Segunda Chance para o Amor, livros para fãs de Emily Henry. Então, temos aí candidatos a serem, assim, que eu tendo a gostar, porque Emily Henry eu tenho gostado muito de ler, então tô bem empolgada. E tem um lançamento aí, fãs de fantasia, fãs de Sarah J Maas, que assim, lançamento mundial, assim, simultâneo, que é Cidade da Lua Crescente 3, Casa de Chama e Sombra. Então assim, é um lançamento muito aguardado para fãs da escritora, para fãs da série. E eu sou o que tô entrando nesse time da série J Maas com a Kotar. Então, quem assistiu meu unboxing da Black Friday, vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de estimação. Eu falei, né, que eu tô nessa vibe de fantasia, de séries de Sarah J Maas, e eu quero muito fazer essa leitura. Tô louca pra receber o meu da Record, tô pra receber. Inclusive, eu fiz um unboxing aí de recebidos da Record. Acho que foi o último vídeo agora do canal, em que eles enviaram o livro 2, tá faltando eles me enviarem o primeiro livro. E aí, por favor, que se você que tá assistindo, você já leu livros da série A Kotar, Trono de Vidro. Eu sei que tem um multiverso aí nesse terceiro livro. O primeiro e o segundo não, mas o terceiro livro tem um multiverso em que começa a misturar um de A Kotar nele e talvez de Trono de Vidro, não tenho certeza. Então, é bom, eu sei que ter lido A Kotar, é bem importante, assim, ter lido toda A Kotar. E talvez alguma coisa de Trono de Vidro, não tenho certeza. Então você, fã da série, fã de Sarah J Maas, que puder me ajudar, eu vou amar, tá bom? Agora da editora Alta Novel, isso, tem um livro chamado Hotel Nantucket, não sei se é assim que pronuncia, que é um bilionário londrino. Ele está investindo 30 milhões de dólares em um hotel decadente. Também achei muito legal a capa, porque também se passa em praia. Então tem bem a vibe de leitura de verão, assim. Então eu gosto de fazer essas leituras temáticas na praia, curtindo o verão do Rio de Janeiro. Então depois eu gosto de fazer sempre isso. Quem me acompanha no Instagram sabe. Eu sempre levo o livro pra ler na praia. Sempre gosto de pegar livros temáticos, com a capa bem cara de praia mesmo, bem de sol de verão. Ele quer em um hotel decadente, e desde sua terrível separação, Liz está em busca de uma fonte de inspiração que fizesse se sentir melhor. Grace tenta 100 anos revelar a verdade. Ela havia sido assassinada. Então, essas três pessoas se misturam na história desse hotel. Aqui você encontrará hóspede com vários segredos, incertezas amorosas, algumas assombrações e uma equipe problemática.
Um conto sobre um verão escandaloso em um hotel histórico. Há muito drama entre portas fechadas. O hotel está destinado ao sucesso ou ao fracasso? Eu achei legal a premissa, gostei bastante, então tem tudo assim, tudo a ver com o que eu gosto de ler também nessa época do ano. O próximo lançamento aqui é da editora Rocco, que é o Clube do Livro do Bunker. Aqui eu já achei bem interessante a história, até a capa e tudo, ela remete muito. Livros que falam de livros que para quem é apaixonado de ler histórias sobre livros, ainda mais na época de guerra. Eu achei que ele parece muito com a ideia um pouco da Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Não é um romance epistolar, pelo que eu entendi aqui, porém ele tem mesmo essa vibe aí de livros ajudando pessoas, uma reunião de um grupo de pessoas que se encontram para fazer a leitura de determinados livros. E aqui se passa em Londres de 1938, uma livraria aí que tá, assim, que a esposa, né, do falecido aqui, o amado marido, ele morreu e ela não sabe se tá na hora dela ir pra aposentadoria, ela com seu cachorro, né, e no caso ela tem um labrador chamado Hamley, olha que interessante. E aí, quando os bombardeios começam ameaçando a comunidade pacífica, ela tem a ideia de criar um clube do livro, no bunker, improvisado no estoque da loja. Com a companhia dos amigos, dos vizinhos, clientes da loja de longa data, as discussões cobrem os mais variados títulos, de Ursinho Pooh a Morro dos Ventos Vivantes. Então, assim, eu achei bem interessante, eu acredito que seja uma história super tocante e fala realmente do poder mágico da leitura de unir pessoas, de salvar pessoas. Realmente, como eu disse pra vocês, janeiro está uma coisa maravilhosa. Então é isso aqui que eu separei para falar para vocês. Me contem aqui se vocês gostaram dessa seleção. Ficou até comprido aqui, porque realmente tem bastante título aqui que me chamou a atenção. E isso tem, assim, tem vários outros lançamentos, como eu disse para vocês. Mas esses aqui foram os que mais me despertaram curiosidade, já foram meus desejados. Alguns eu tô pra receber das editoras, então tô louca pra conversar com vocês. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram, porque alguns desses já foram lançados agora em janeiro. Eu tô gravando agora no finalzinho, porque eu sempre espero virar aí depois do dia 20 pra gravar, porque já tem mais noção aí dos lançamentos literários do mês, né, pra não deixar escapar nenhum. E aí me fale aí se vocês já leram, se estão com vontade de ler algum desses títulos, quais que te chamaram mais atenção. Bora conversar, o vídeo termina, mas a gente conversa aqui ainda nos comentários, tá bom? Aguardo vocês aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu joinha, compre usando meus links, compartilhe o canal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.